Lista de exercícios de genética, parte 1. Uma doença de base genética é responsável por uma malformação em patas de uma determinada espécie X, sendo o alelo recessivo A responsável pela doença. Uma fêmea normal, azão azinho, foi cruzada com um macho normal, azão azinho. Qual a probabilidade de em 3 nascimentos, dois serem doentes e um normal? Certo. Aqui, para agilizar, eu já fiz a tabela, daí tá certo aqui, azão, azinho, azão, azão, azinho, azinho, azão, azinho, azinho, certo. Como o enunciado diz, a doença é determinada por esse alelo aqui. Aí, ele pergunta qual é a probabilidade de em 3 nascimentos dois serem doentes e um normal. Como podemos ver aqui, a chance de você ser... A chance de ser doente é 1 em 4, porque tanto esse, quanto esse, quanto esse é normal, então vai ficar 1 em 4. Só que o enunciado diz 2 serem doentes. Então é vezes 1,4. E a chance de ser normal, no caso aqui, que é tanto esse, quanto esse, tanto esse, vai ser 3 em 4. Isso aqui dá um total de 64 sobre 3. Só que tem um porém. O enunciado não diz se o filho normal pode nascer em primeiro, ou se ele pode nascer em segundo, ou ele pode nascer em terceiro. Igual tá aqui nesse exemplo. Então, aí no caso, tem 3 lugares, e o 1 ele pode variar qual é a casa. Aí no caso aqui vai ficar assim, 3 fatorial dividido por 3 menos 2 fatorial. Isso daqui é igual a 3. Aí, no caso, a gente multiplica essa possibilidade aqui por isso, resultando em 9 sobre 104 fatorial. E essa é a resposta da atividade 1. Agora a próxima. Uma determinada malformação óssea de mãos e pés tem herança autossômica dominante. Entretanto, o alelo mutante que causa essa alteração óssea não se manifesta em 30% das pessoas heterozigotas. Ou seja, no caso vai ser o azão azinho. Deixa eu mudar a cor. Certo. Que, portanto, apresentam os defeitos de mãos e pés, que não apresentam os defeitos de mão e pés. Considere um casal que a mulher é heterozigota e apresenta essa alteração óssea, e o homem é homozigoto quanto ao alelo normal. Ou seja, o alelo normal aqui vai ser o azinho azinho. Aí eu vou fazer a tabela aqui e já volto. Certo, a tabela está concluída aqui. Tá. O pai é desse lado, ele é homozigoto do alelo recessivo, então ele é azinho azinho. Aí no caso aqui, ele pede na alternativa A. Que genótipos podem ter as crianças clinicamente normais desses casais? Justifique a sua resposta. No caso, ela pode ter o genótipo azão azinho e azinho azinho. Entretanto,
o enunciado nos diz que as pessoas heterozigotas só têm 30% de chance de serem normais, clinicamente. Agora a alternativa B. Alternativa não. A B. Tá. Qual é a probabilidade de que uma criança que esse casal venha a ter não apresente as alterações de mãos e pés? Certo. Ela tem aqui a gente pode ver que ela tem 2/4 de chance de ser azinho, que daí ela não teria doença, ou seja, vai ser 2/4. Mais. E ela tem a probabilidade de ter essa. De ser azinho também. Azão, no caso. Só que daí tem um porém, né? Apenas 30% é normal. Quer dizer, não apresenta as alterações. 30%. Isso aqui vai dar. Vou adiantar e dar 65%. Aqui vai ser 50%. Aqui também vai ser uns 50%, só que vai ser 30% de 50%. Isso, no caso, vai dar 15% e 50% mais 15% é igual a 65%. Próximo. Essa daqui é uma questão mais grande, então eu farei ela no próximo slide. No caso, a pseudo-achondroplasia é um tipo de nanismo determinado geneticamente pelo alelo D autossômico dominante, que interfere no crescimento dos ossos durante o desenvolvimento. A princípio, pensou que o fenótipo anão seria expresso pelo genótipo DD ou Dzão-Dzinho. Entretanto, foi considerada a severidade do alelo dominante, quando em dose dupla, produz efeito letal durante o desenvolvimento embrionário, provocando o aborto precocemente. Ou seja, aqui está dizendo que apenas as pessoas portadoras de nanismo, Dzão-Dzinho, sobrevivem. Porque o Dzão-Ddzão provoca um aborto precoce. Considere um casal de anões pseudo-acondroplasmáticos para responder as seguintes questões. Se a gente sabe que ele tem o nanismo, então eles têm que ser Dzão-Dzinho. Porque se eles fossem Dzão-Ddzão, eles morreriam. Então não haveria ninguém. Aí no caso, vamos para o próximo slide. A letra A diz: quais são os genótipos de cada indivíduo referido ao casal? No caso, foi o que a gente acabou de estabelecer ali. Deixa eu fazer a letra A aqui. Eles têm que ser Dzão-Dzinho. Porque caso fosse Dzinho, o filho nasceria normal. E caso ele fosse Dzão-Dzão, ele morreria. Então, no caso, como são um casal de pessoas que portam o nanismo, então eles têm que ser Dzão-Dzinho. B. Fica tudo uma droga, mas é porque eu não tenho uma mesa de digitador. Aqui eu vou fazer a tabela. Certo. Eu fiz a tabela aqui, eu garanto que isso aqui é um D pra você. Mas... seguinte, a B ela fala: caso a mulher desse casal venha dar à luz a uma criança, qual é a probabilidade dela nascer geneticamente com pseudo-achondroplasia? No caso, para ela nascer com achondroplasia, ela precisa ter o alelo dominante, que no caso seria Dzão. E não pode ter 2 Dzão, porque senão ela morreria.
Então, no caso aqui, como ela morre, é letal, então a gente não contabiliza esse quadrante aqui. Aí no caso vai ficar 2, porque é apenas esses dois aqui que tem o alelo dominante, em 3, porque tem 3 quadrantes. Vai ficar 2 em 3. Certo. Vamos para C agora. Na C, como o casal já tem 3 crianças com pseudocomplasia, qual é a probabilidade de, em um eventual quarto nascimento, a criança nascer também afetada? Vai ser a mesma possibilidade, porque é a possibilidade de uma criança nascer com ancodoplasia. Mesmo que seja a quarta, não interfere. Então vai ser 2/3. A D agora. Em uma outra família. Ah, não, tô lendo errado. Se o casal tem planos para ter uma menina normal em relação a esta condição genética, qual é a probabilidade que se espera para este evento? No caso ela nascer normal, ela teria que ser Dzinho. No caso vai ser 1/3, certo? Uma em 3 é a chance dela ser normal. Tem 1, 2, 3 quadrantes, sem contar com esse daqui, porque esse daqui é letal. Então não nasceria. E vezes a chance de ser menino ou menina. No caso vai ser meio a chance. Porque é 50% de chance de nascer menino e 50% de chance de nascer menina. Isso aqui no caso vai dar um sexto. Certo. Aí agora. Nenhuma. Porque se ela for homozigota do alelo dominante, ela não vai nascer. E se ela for do ter a doença, não tem como ela ser do alelo recessivo. Porque se ela for do alelo recessivo, ela vai nascer uma criança normal. E como no enunciado ali da questão diz que ela tem a pseudo-acondroplasia, então não tem como. Então é nenhuma. Vou escrever nenhuma. Certo. As imagens mostram alguns fenótipos em coelhos. Sabe-se que o alelo Czão determina a pelagem selvagem. O alelo CCH determina a pelagem chinchila. O alelo CH determina a pelagem Himalaia e o alelo CA determina a pelagem albina. A ordem de dominância entre eles é Czão sobre o CH, CCH, Czinho C, Czinho A. Certo. Agora aqui na a gente tem as imagens deles ali, né, os fenótipos. Considere o cruzamento entre um macho CCH e uma fêmea CHCA. Quais os possíveis fenótipos dos descendentes desse cruzamento? Eu vou aqui para um próximo slide, vou fazer a tabela e já volto. Certo. Com a tabela feita aqui, e com a ordem de dominância que o enunciado nos traz, o Czão ele é o mais dominante de todos, certo? Então, como ele está aqui nessa linha inteira, e não tem como outra característica sobrepor ele. Então, no caso, o Czão é a característica do selvagem. Então, aqui, tem 2 Czão aqui. Então, claramente, eles vão ser selvagem. Então, vai ser 50% selvagem.
Por que 50%? Porque tem 4 quadrantes e 2 deles são selvagem. E o outro alelo mais dominante de todos vai ser o CCH. Ele é muito dominante e como aqui, para ser mais dominante do que o CCH, teria que ser o Czão, e nessa linha aqui não tem o Czão, então é ele que vai dominar. Ele tá aqui e também tá aqui. E o alelo CCH, ele é responsável pela pelagem chinchila. Vai ser 50% selvagem e 50% chinchila. Agora a alternativa B. Tá, a questão B é... Embora sejam fenotipamente diferentes, por que não podemos afirmar que esses coelhos são de espécies diferentes? Porque eles continuam se reproduzindo. Eles não se isolam sexualmente. E a outra pergunta que traz aqui é: de acordo com a genética, como provavelmente surgiram os diferentes alelos nesses animais? Isso é dado por causa de mutações genéticas que acontecem. Agora, próximo. Uma planta que produz rabanetes redondos foi cruzada com outra que produzia rabanetes alongados, resultando no surgimento de 100% de plantas que produziam rabanetes ovais. O cruzamento das plantas que produziam rabanetes ovais entre si gerou 30 plantas que produziam rabanetes redondos, 62 plantas que produziam rabanetes ovais e 34 plantas que produziam rabanetes redondos. Olhando assim, o enunciado parece até que tem muita informação, mas a gente vai organizar isso aqui. Qual o tipo de herança ligada à determinação da forma dos rabanetes produzidos por essa espécie de planta? É uma herança sem dominância. Porque os dois alelos eles estão tendo uma influência ali. Então não tem um que sobrepõe o outro para ter uma dominância. A B. Demonstre os cruzamentos citados e os respectivos genótipos dos indivíduos envolvidos. Aqui no caso eu vou ter que fazer a tabela. Certo. Vamos estabelecer aqui uma coisa. Eu coloquei que para os rabanetes redondos, AA. Para os rabanetes alongados, eu coloquei BB, que vai ser o genótipo deles, no caso. Aí, certo. A gente vai fazer aqui a distribuição no caso, vai dar tudo AB, 100% AB, no caso. Igual diz aqui o enunciado, que 100% das plantas que produziam rabanetes ovais. Certo. Aqui nas plantas, o AB, que no caso vai ser as nossas plantas ovais, e quando diz que cruzaram entre si, no caso aqui ela vai produzir o rabanete redondo, rabanetes que são ovais, que são os ABs, e o BB são os rabanetes alongados, certo? E essa daqui é a distribuição do cruzamento. E assim a gente termina a primeira parte. Obrigado por assistir. Até a próxima.